Boa tarde. São cada vez menos as crianças que nascem em Portugal. Este ano não devem chegar a 80 mil, o número mais baixo registado no último século. Um estudo revelou agora que, em média, os casais portugueses têm apenas um filho, mas gostavam de poder ter mais. Neste programa vamos analisar a queda da natalidade com os deputados Nilza Sena, do PSD, Elsa Paz, do PS, Raul Almeida, do CDS e Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. Esta semana, os partidos da maioria aprovaram o Orçamento do Estado para o próximo ano, com poucas alterações. Apenas 7 propostas da oposição foram aceites. O líder do PS diz que o orçamento tem a marca da provocação constitucional. A ministra das Finanças argumenta que a situação excepcional do país justifica os cortes nos salários e nas pensões. E, mais uma vez, houve protestos, uma manifestação no exterior do Parlamento e palavras de ordem gritadas dentro das galerias. Isabel Damásio. O Orçamento de Estado para 2014 está aprovado só com os votos da maioria parlamentar PSD, CDS, PP. No discurso de encerramento, a Ministra das Finanças justificou os cortes nas pensões e nos salários dos funcionários públicos. Um discurso que foi iniciado com pedidos de demissão a partir das galerias. Maria Luís mal tinha começado a falar. Peço para retirarem as pessoas das galerias. Ao fim de pouco mais de um minuto, o grupo de sindicalistas da administração local era retirado das galerias do Parlamento. A Ministra das Finanças retomou a intervenção com um recado. Embora a urgência inicial do ajustamento financeiro tenha sido ultrapassada, a verdade é que ainda vivemos uma situação de crise e emergência. Uma situação que justifica as medidas mais duras do orçamento, como o corte de salários e de pensões no Estado. Cortes transitórios, assegura a Ministra, mas sem fim à vista. Quero aproveitar esta oportunidade para recordar que transitoriedade não significa anualidade. Transitoriedade associa-se a excepcionalidade. E foi porque o país vivia uma situação de exceção, lembrou a Ministra das Finanças, que o Tribunal Constitucional aprovou os cortes salariais, decididos pelo governo de José Sócrates em 2011. Maria Luísa Albuquerque pede agora idêntica interpretação aos juízes. Argumenta que é pelo mesmo motivo que o atual governo corta nos salários e nas pensões do Estado. Embora esta iniciativa legislativa tenha como objetivo global corrigir desequilíbrios estruturais do sistema de pensões, a alteração retrospectiva nela contida justifica-se, tal como a redução remuneratória, pela excepcionalidade das condições atuais. No encerramento do debate, Maria Luís fez a defesa do Orçamento do Estado. Os senhores deputados que votam a favor. Mas, sem surpresa, só os partidos da maioria votaram a favor. O deputado do CDS da Madeira, Rui Barreto, juntou-se à oposição e voltou a votar contra. Uma marca de empobrecimento e uma provocação constitucional. Foi assim que António José Seguro classificou o Orçamento de Estado para 2014. Seguro vê no orçamento mais sacrifícios para o país, por opção da maioria. Este orçamento transporta consigo a marca do empobrecimento e da desigualdade social. Razão mais do que suficiente para que o PS vote contra este orçamento. Mas há mais 4 marcas que não podemos deixar passar em claro. A marca da provocação constitucional, a marca da farsa dos consensos, a marca do preconceito contra tudo o que é público e a marca da hipoteca do nosso futuro. Para o líder socialista, a discussão orçamental fica marcada por tentativa de condicionamento do Tribunal Constitucional e desprezo pelas propostas apresentadas pelo PS. O Governo não mostrou qualquer interesse em discuti-las, nem em chegar a entendimentos significativos. Para nós, que sabemos distinguir a retórica fútil do significado político sério, esta não é uma surpresa. É apenas a confirmação de um Governo que nunca esteve interessado no consenso, para além das palavras ocas e dos acenos para a galeria. O PSD responde que a falha no consenso é fruto da falta de liderança de Seguro, devido a Sócrates e a Soares. Afinal, quem faz hoje a agenda do Partido Socialista? O seu secretário-geral? Ou essa ala magna que instiga a quebra da urbanidade e do respeito democrático e que exige de uma assentada e cumulativamente a queda do Governo, a queda do Parlamento e a queda do Presidente da República?
O CDS critica o pedido socialista de mais tempo para cumprir as metas da Troika. É que mais tempo também significa mais dívida, mais juros, mais austeridade. E quando se quer ser alternativa, é preciso ser consequente nas propostas que fizemos. Da nossa parte, mantemos o que sempre dissemos: um só programa, um só calendário. Mais à esquerda, insiste-se no pedido de demissão do governo. Vítor Gaspar saltou da carruagem, mas os seus ocupantes continuam a todo o galope pelo mesmo caminho, indiferentes ao precipício para onde arrastam Portugal e os portugueses. Na reta final de um programa que falhou todas as metas anunciadas e sem qualquer legitimidade, resta ao Governo sair. Daqui fazemos um apelo direto ao Sr. Presidente da República para que requeira ao Tribunal Constitucional a apreciação preventiva da constitucionalidade deste orçamento. Os verdes dizem que o orçamento é um documento devastador e um dos instrumentos mais macabros de sempre para os portugueses. Os partidos na oposição apresentaram centenas de propostas para alterar o Orçamento de Estado para 2014, mas a maioria CDS-PSD só aprovou 7. O próximo Orçamento do Estado traz uma fatura de 3.900 milhões de euros de sacrifícios. Incidem sobretudo nos funcionários públicos e reformados. Os cortes nos salários dos trabalhadores do Estado mantêm-se, mas com uma subida da fasquia por proposta do PSD e CDS. Os cortes começam para quem ganha 675 euros, em vez dos 600 iniciais, e podem ir de 2,5% a 12%. Não é possível cumprir as metas de ajustamento sem atuar sobre as despesas com pessoal e com as despesas com prestações sociais. A vida dos reformados do Estado também vai agravar-se em 2014. Eu trabalhei uma vida inteira. Eu dei a minha vida ao governo. E agora pus lá o meu dinheiro. E agora vão-me tirar o dinheiro. Os que recebem pensões superiores a 600 euros vão sofrer um corte em torno dos 10% por conta da convergência com o privado. E se ganhar mais de 2.000 euros com a soma da pensão de sobrevivência, sofre novo corte. E o subsídio de Natal vai continuar a ser pago em duodécimos. Ai, olha, não sei. Olha, o IRS tem que andar a pagar as prestações, não tem dinheiro para pagar. É a taxa de solidariedade, não sei das quantas. É o custo de vida a aumentar. O único alívio fiscal deste orçamento é para as empresas. O IRC cai 2 pontos percentuais para os 23%. O IRC é o imposto que tem o impacto mais significativo no crescimento económico. Deveria começar pelas parcerias, pelos assessores, pelos swaps, pelas rendas excessivas. Surge sim um imposto especial para os produtores de energia, banca e estradas de Portugal. Rejeitada pela maioria foi a proposta de descida do IVA na restauração, pedida por toda a oposição. Depois de 3 dias de debate no Parlamento, o PSD e CDS só deixaram passar 4 propostas do PS de alteração ao orçamento e também deram sim a outras 3 dos restantes partidos. 7 no total. No dia em que o Orçamento de Estado foi votado aqui no Parlamento, nas ruas de Lisboa promoveram-se várias manifestações. Foram milhares as pessoas que participaram naquilo que se chamaram o Dia da Indignação. Do Largo de Camões à Assembleia da República, desempregados, reformados e funcionários públicos marcharam contra o Orçamento do Estado e as 40 horas de trabalho na função pública. Acho que não adianta nada. Vai ser pior ainda, principalmente quem trabalha por turnos. Em vez de fazíamos 35 e em vez de fazermos 40, acabamos por fazer 30. Para este funcionário, o aumento das 35 para as 40 horas semanais não significa mais produtividade. Um funcionário que entra às 8 e sai às 5 faz esse horário, porque antes era das 8 às 4, entrava o outro turno das 4 à meia-noite, pegava só trabalho. Uma pessoa entrando às 8 e sai às 5, o outro vai entrar às 3 até à meia-noite, das 3 às 5 está parado. Para outros, o diploma aprovado pelo PSD e CDS-PP não é claro e está a gerar confusão nos locais de trabalho. Como trabalho numa autarquia, ainda não se sabe bem como é que essa lei vai ser aplicada. Ela ainda é tão complexa e tão complicada que eles na autarquia ainda não sabem como é que ela vai ser aplicada, se vai ou não. Contudo, claro, é sempre mais tempo que se passa fora de casa, é sempre menos tempo que eu com a minha família, não é? E isso foi um direito que a gente conseguiu, as 35 horas semanais.
No Dia Nacional da Indignação, protesto e luta convocado pela CGTP, os manifestantes chumbaram o orçamento do Estado nas ruas e disseram não às 40 horas de trabalho na função pública. Deputados do PCP e do Bloco de Esquerda queixaram-se ao Parlamento sobre a ação das forças de segurança no arranque da greve do CTT. O líder parlamentar do Bloco e Bruno Dias, do PCP, referiram-se ao cordão policial que, junto ao piquete de greve do CTT, de Cabo Ruivo, em Lisboa, confinou trabalhadores, dirigentes sindicais e os 2 deputados que dizem, depois de se identificarem, a situação ter-se mantido, sendo assim impedidos de se movimentarem livremente. A maioria recusou os argumentos dos deputados, mas Assunção Esteves anunciou uma averiguação imediata dos incidentes. Quero passar, sabe que eu tenho direito. O deputado é Pedro Filipe Soares e referia-se aos direitos previstos no Estatuto do Deputado, mas as autoridades exibiram outros documentos. Os deputados exigiam o cumprimento da lei, em concreto, o artigo 15, que estabelece o direito de livre circulação dos deputados em locais públicos com acesso condicionado. Mesmo depois de nos termos identificado enquanto deputados, não impediu que tivéssemos sido limitados na nossa liberdade e que pudéssemos circular livremente. E por isso apelo nesta interpelação aos bons ofícios da Sra. Presidente para que se exija do Ministro da Administração Interna uma explicação sobre esta matéria. Nós iremos promover a audição do Sr. Ministro da Administração Interna na Assembleia da República, mas julgamos que este não é um problema destes 2 deputados ou dos grupos parlamentares a que pertencem. É um problema da Assembleia da República. Há um direito dos deputados, que é um direito especial da condição de deputado, que é o direito de livre trânsito. E por isso esperamos uma informação preciosa sobre se esse direito foi ou não respeitado. Os partidos da maioria ficaram do outro lado da barricada. As funções de deputados não implicam a violação da lei e da Constituição, não implicam barrar caminhões de trabalhadores que pretendem trabalhar e não arrogamos para nós qualquer tipo de privilégios especiais nessa matéria. Apesar de não sabermos exatamente o que se passou, nas imagens não se enxerga qualquer excesso das autoridades e relembrar aquilo que já foi dito aqui pelo Sr. Deputado Nuno Magalhães, os deputados devem ser os primeiros no cumprimento integral da lei e da Constituição. Ouvidos os argumentos, Assunção Esteves nem esperou pela conferência de líderes. Eu vou tentar saber rapidamente o que se passou. A função do deputado é sagrada, há limites, vamos ver o que se passou, mas o dever de reagir e saber é imediato. E a esquerda parlamentar agradeceu. Um protesto silencioso marcou o debate da Lei de Bases da Segurança Social. Algumas dezenas de pessoas exibiram cartazes onde se pôde ler "Trabalhar até morrer". As pessoas foram depois retiradas das galerias pelas forças policiais. Eu pedi às autoridades que pedissem a estes senhores que estão a manifestar-se o favor de se retirarem, porque é proibido manifestarem-se nas galerias. Temos-lo dito repetidamente. Os portugueses gostariam de ter mais filhos, mas na hora da decisão, a crise e o medo do futuro faz com que cada casal tenha, em média, apenas um filho. As conclusões são de um inquérito promovido pelo Instituto Nacional de Estatística e pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. É um impulso natural. Ter filhos sobrepõe-se à razão, mas o número de filhos já depende de um critério racional. Ter ou não condições financeiras para aumentar a família. Assusta um bocado. Assusta mais propriamente por causa que nós nunca sabemos se um de nós dois vai ficar desempregado ou não, não é? Essa é a parte que mais assusta. Os que são pais pela primeira vez adiam uma futura maternidade. Eu gostava de ter mais um, ter pelo menos 2, mas da maneira que isto está, para já um e chega. Sou apologista de dar tudo, se calhar, o melhor a este meu filho e depois, se isto melhorar, se calhar até daqui por uns anos, quem sabe, tento... Além de 2012 ter atingido a taxa de natalidade mais reduzida desde o início do século XX, os números do inquérito à fecundidade revelam poucas novidades. As mulheres e os homens inquiridos têm, em média, um filho. Pensam ter um segundo filho e, na realidade, até gostariam de ter mais.
A situação mais frequente é das pessoas que pensam a vir a ter no máximo 2 filhos, independentemente da sua situação conjugal, do nível de escolaridade ou da condição perante o trabalho. Só se emigrar. Se o conseguir fazer e conseguir levar estes 2 meninos, este casal, o André e a Clara, mais a Sara, aí sim irei à procura de mais, pode ser mais 2, vai. Neste mesmo inquérito, mais de 90% defende incentivos à natalidade. A redução de impostos, o aumento das deduções fiscais, o aumento de subsídios, etc. E, em segundo lugar, a facilitação das condições de trabalho para quem tem filhos. Como já foi no passado, os imigrantes podem compensar o problema da substituição de gerações. Há quem pense que a imigração melhora as sociedades e melhora o património genético de cada um. Há quem pense o contrário. Há quem goste de imigrantes brancos, mas não goste de imigrantes pretos, ou amarelos, ou vermelhos, ou azuis. Ainda que os níveis de fecundidade possam aumentar, existe desde já uma certeza: a população envelhecida será cada vez maior. E este é o assunto em debate no programa de hoje. Nilza Sena, comece por si. O Estado tem tido políticas públicas que incentivem a natalidade? Olha, eu gostava de começar por dizer que nós temos uma dupla armadilha demográfica. Em primeiro lugar, e os estudos todos indicam a quebra da natalidade, mas também o envelhecimento populacional. E a verdade é que estas duas questões são um problema estruturante europeu, não são um problema exclusivamente português. E é evidente que quando nós pensamos num período como este que estamos a viver, que é da austeridade, vemos que há um conjunto de prioridades de natureza financeira e económica que são incontornáveis, mas que não devem fazer desmerecer aquilo que são as atenções e a atenção que quer o PSD, quer este grupo parlamentar propriamente dito e o Governo têm tido nesta matéria. Ora, nós sabemos que o Sr. Primeiro-Ministro já disse publicamente que depois de uma alteração do Código do IRC, a próxima alteração prevista para 2014 é precisamente no Código do IRS. E os deputados da maioria propuseram precisamente nessa matéria que as famílias e, portanto, a dimensão dos diversos agregados familiares fossem tidos em consideração nessa revisão do cálculo do imposto. Não é exclusivamente o IRS, embora essa seja uma dimensão importante, mas é possível que haja outros impostos importantes que provavelmente poderão ser alvo de revisão. Quando me pergunta especificamente se tem havido um conjunto de políticas de estímulo à natalidade, eu gostava de recordar aqui que nós temos uma queda significativa e o índice sintético de fecundidade mostra isto desde 1982. Sim, não é um problema de agora. Não é um problema de agora, não é um problema que se resolve no curto prazo. Quando nós pensamos, e os estudos que nós temos, mesmo para a realidade portuguesa, o que é que leva um casal a decidir ter filhos, os estudos indicam que esse planeamento é feito com um horizonte de 5 anos. E nesses 5 anos há 4 ou 5 variáveis que são tidas em consideração. Uma das primeiras variáveis tem a ver precisamente com políticas de emprego, políticas de habitação, rede de suporte social, o que significa que muitas vezes os casais também equacionam quem pode ficar com os seus filhos quando estão empregados, e uma quarta dimensão que tem a ver com equipamentos e serviços, portanto, distribuição de equipamentos, creches. Elsa Paes, pergunto-lhe como é que se acha que os políticos têm valorizado o problema da natalidade. Deixe-me primeiro também dizer que este tipo de estudos são extremamente importantes porque permitem-nos perceber a realidade, não é que nós já não tivéssemos este conhecimento, mas ele é apresentado de uma forma mais rigorosa e, de facto, devem definir-se políticas em função das análises que fazemos da realidade e também nos permitem destruir mitos. E, desde logo, este estudo permite destruir um dos mitos de que as quebras de natalidade estão associadas ao desinvestimento das mulheres na família. Portanto, prova-se claramente que não se trata disso, que tanto as mulheres como os homens querem as mesmas coisas. E isto é muito importante para não diabolizarmos, mais uma vez, as questões de género quando falamos de políticas de fecundidade. As pessoas, e também já era um dado antigo que este estudo vem reforçar, querem efetivamente ter mais filhos, só que as condições objetivas de vida não lhes permitem ter mais filhos, porque educar é extremamente caro e cada vez mais caro, com estes desincentivos atuais ao nível de todas as políticas
políticas sociais, e nomeadamente também ao nível das políticas de educação, não podemos esquecer, inclusivamente, e o estudo dá-nos conta disso, que os jovens estão a ter cada vez mais tardiamente o primeiro filho, o que tem a ver também com uma política de desinvestimento relativamente à inserção profissional e social dos jovens, que faz com que muitos dos nossos jovens imigrem e ao imigrarem também a taxa de natalidade e de fecundidade diminui em Portugal. Onde é que coloca esse desinvestimento? Em termos temporais? A todos os níveis, não é? Portanto, neste momento, como sabe, aumentou brutalmente a taxa de desemprego dos jovens e, portanto, há uma procura dos jovens por melhores condições de vida no estrangeiro. Portanto, há aqui todo um desinvestimento nas políticas de juventude e também há um ataque brutal, e aí discordo em absoluto com a senhora deputada Nilza de Sena, um ataque brutal às políticas públicas de apoio, eu não diria à família, temos obviamente conceitos diferentes da família, mas diria às famílias. A diminuição do rendimento das famílias, o facto de se estarem a retirar às famílias um conjunto de benefícios sociais, faz com que os rendimentos aumentem e a esperança também se quebre, e tudo isto condiciona os comportamentos, onde se integra, obviamente, a quebra das taxas de natalidade. Raul Almeida, para alargar o debate, quando um estudo mostra que, em média, os casais têm um filho, mas gostariam de ter mais, que ilações retira? Bem, para começar, dizer que é este estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é um estudo muito importante, que vem sistematizar... Em conjunto com o Instituto Nacional de Estatística. Exatamente, que vem validar uma percepção que eu creio que é geral na nossa sociedade, e que vai muito para além daquilo que temos estado aqui a falar. Nós temos que ter noção de que a média é de 1,03, portanto é de um filho por casal, cada família tem um filho, a média do projetado aproxima-se dos 2 no limite inferior, salvo erro 1,8, e a média dos filhos desejados ultrapassa ligeiramente. Portanto, estamos a falar que mesmo que as famílias tivessem condições para ter mais filhos, portanto, e se sentissem habilitadas a ter mais filhos, independentemente de qualquer constrangimento que possa pesar sobre a decisão, estaríamos a falar num limite de média de 2 filhos, o que é manifestamente pouco para aquilo que é entendido como a reposição geracional normal. Este problema vem de há muito tempo. Eu não acho que pode ser agravado, obviamente, pelo desemprego jovem, isso acredito que neste momento específico, mas antes já existia. A questão da imigração existe hoje nas pessoas mais habilitadas, felizmente, porque eu acho que todos eles, queria que ninguém partisse forçado, mas aqueles que partem por vontade própria são excelentes embaixadores de Portugal e não vejo mal nenhum nisso, nem vejo um estigma nisso, vejo uma oportunidade para o país ter gente qualificada pelo mundo como tem em todos os países, mas antigamente nos grandes surtos que houve de imigração, menos qualificada, muito mais forçada, e muito mais complicada socialmente, não tínhamos este problema de natalidade. Agora, o que é que sucede? Eu acho que há 2 patamares importantes em relação a este problema que discutimos e temos que o ver com a maior seriedade e que só o podemos atacar se o virmos dessa forma. Primeiro, há uma tendência social de desvalorização da família, por um lado, e de hipervalorização do planeamento, por outro, e há um patamar político, que é aquele em que nós, como atores políticos, podemos intervir, que é um patamar de tentarmos criar medidas e de tentarmos dar sinais de apoio. Não são sinais, nós não podemos fazer mais como políticos, vamos cá ver. E acha que o Governo tem dado esses sinais? Tem dado, em alguns casos. Numa conjuntura como esta, é dificílimo ir muito além do que se tem feito. Agora, os tais sinais de encorajamento, de apoio, é óbvio que o Governo e esta maioria têm um compromisso público, na próxima reforma do IRS, ter uma atenção especial à família. É óbvio que quando há medidas como a majoração do subsídio de desemprego para os casais com filhos a cargo, é um sinal para a família. Agora, há muito mais para fazer e não estamos a dizer que tudo foi feito. Agora, o Governo, o Estado, podem e devem apoiar. Agora, ninguém, eu não conheço ninguém, houve aquela coisa
quase anedótica do cheque bebé, para além do conceito, para além da execução do conceito, eu não conheço um casal, felizmente, um único, que tenha tido um bebé por causa do cheque bebé. Mesmo, até vou, se calhar, ser aqui um bocadinho duro, quando se vê aquela coisa, a autarquia de não sei de onde dá 500 euros por cada casal que tenha um filho. Não é assim, as pessoas não têm filhos a 500 euros, nem têm filhos por um cheque que recebem. Não, agora, tem que haver medidas de fundo do Estado que deem segurança às famílias para, se quiserem, terem essa decisão. Agora, eu volto a recordar que esta tendência social é muito mais importante do que tudo o resto. Nós vivemos tempos terríveis neste país durante quase meio século e a natalidade era elevada. E a incerteza das famílias... Portanto, é uma questão de mentalidade. A incerteza das famílias, o próprio medo com que viviam, não era propiciador de um planeamento futuro seguro, como é óbvio, não é? Nem queremos pensar nisso. Eu não sei como era, mas não quero sequer imaginar. Agora, a tendência atual da sociedade é, de facto, de valorização da família. É de priorização da carreira. E não há uma conjugação equilibrada entre tudo. Como não há, por exemplo, quando os casais dizem que gostariam de ter mais filhos, isso contraria a afirmação que está a fazer. Não, mas o que eu lhes estou a dizer é isto, é que o limite máximo que dão é de 2 filhos. O desejado. Não podemos perder a noção disso. Helena Pinto. Boa tarde também aos meus colegas, ao colega de debate e a todos os que nos ouvem. Não sei, não tenho nenhuma questão para mim concreta, Luísa, mas não, eu tenho tinha a ver com até que falar. ponto é que a classe política valoriza o problema e que avaliação faz das políticas públicas. Eu acho que este tema é de facto um tema muito importante e é um tema com uma profundidade significativa, transversal a vários setores e acho que revejo-me até em algumas das coisas que aqui foram ditas por todos os intervenientes. Também não vamos fazer desta questão uma questão que não exista aqui alguns pontos de preocupação comuns e mesmo de algum tipo de soluções. No entanto, eu acho que há aqui algumas questões que são marcantes e que são decisivas, não é? A primeira de facto, isto não é um problema português, dizia a senhora deputada Nilza de Sena. Não é verdade, é um problema europeu. Não é por acaso que se centra este problema, por exemplo, mais na Europa do que noutras zonas do globo. Tudo isto tem razões e tem a ver com o desenvolvimento, não é, dos países. Portanto, podíamos ir por aí, não temos tempo para isso. Não é exclusivamente português, mas Portugal está na cauda da Europa. Portanto, não é exclusivamente português, mas há um problema maior em Portugal que nós não devemos ignorar. Portanto, de maneira nenhuma. E onde é que estão as causas para esse destaque? Não é um problema de agora, é verdade, mas é um problema que é agravado pelas políticas de austeridade e isso está-se a tornar cada vez mais evidente. É aquela coisa, está bem, a crise não justifica tudo, a austeridade não justifica. É verdade, mas não podemos pensar que as políticas da austeridade, com a violência que trazem em si e com o impacto que têm, são neutras em questões tão importantes como esta. As pessoas não têm, aliás, o inquérito diz isso claramente, as pessoas não têm mais filhos porque não têm a segurança para os ter. É tão simples como isto. E não é, eu peço desculpa, senhores deputados, mas não é a reforma do IRS que vai resolver este problema. Porque a reforma do IRS é uma coisa a posteriori. Exatamente como não é a majoração do subsídio de desemprego, que são as duas únicas coisas que a maioria tem para apontar como políticas nesta área. Porquê? Porque um casal desempregado, mesmo que tenha o subsídio majorado, não vai ter filhos. Não vai ter filhos, é lógico. Basta colocar-nos nessa situação. Os jovens saem hoje das faculdades, acabam os seus cursos, arranjam empregos precários, não têm horizonte e ganham miseravelmente. Não é preciso ir mais longe. Eu tenho uma filha, tem 23 anos, acabou a sua licenciatura, está a fazer um mestrado, encontrou um emprego no continente onde lhe pagam 250 euros por mês. Ela poderia querer casar ou não casar. Tanto faz, para ser mãe não é preciso casar, ter um filho. Vai ter um filho. Qual é a atitude responsável? É dizer, tem um filho. Não é. As pessoas não têm segurança.
Ninguém tem segurança só se contar com a ajuda para da ter avó, um filho. da futura avó. Depois da futura avó. Que mesmo assim, como é que é? E eu vou concluir, vou concluir. Depois, eu acho que gosto de ouvir os senhores deputados falarem na dimensão do agregado familiar e na importância que isso tem, introduzir esse fator, a dimensão do agregado familiar nas políticas e nas políticas públicas como um incentivo à família. Bom, fico contente porque já sei que quando formos, por exemplo, discutir novamente no Parlamento, aqui no Parlamento, a alteração ao regime da renda apoiada, que é aquele regime que apoia os mais pobres, não é? E que não inclui a dimensão do agregado familiar, que é uma injustiça profunda, não inclui a dimensão do agregado familiar, que já sei que o PSD e o CDS vão votar favoravelmente a essa alteração, para que passe a incluir, porque nós temos de tratar de todo o tipo de famílias e das famílias pobres também, que são as que têm, como sabem, mais filhos. Este é um exemplo. Com certeza que vamos alterar o cálculo para os apoios sociais, a célebre condição de recurso, onde aqui o Partido Socialista tem responsabilidades, em que o primeiro filho não vale uma pessoa, vale quanto? 0,5. Portanto, eu penso, estão aqui 2 casos concretos em que a dimensão do agregado familiar pode contar. Portanto, eu fico satisfeita porque vejo que da maioria há uma abertura para fazermos esta alteração. Quando o Governo, só para introduzir outra questão, quando o Governo corta nos abonos de família e nas deduções fiscais, que sinal é que está a dar também? Olha, eu gostava, não queria deixar de complementar e até contrapor algumas das questões que colocou a Sra. Deputada Helena Pinto e até a Sra. Deputada Elsa Paes, na medida do seguinte, eu ouvi com atenção, naturalmente todos nos revemos naquilo que são os diagnósticos e os estudos que estão aqui a ser discutidos e que foram notícia esta semana, e também há aqui uma dimensão que eu gostava de colocar, até mais em concreto à Sra. Deputada Elsa Paes, que é a seguinte: parece-me que esta questão é de tal modo estruturante que deveria ser objeto de estabilidade de políticas, de estabilidade de um caminho que possa ser prosseguido e não de uma alteração sistemática dessas mesmas políticas. Nós vamos encontrando ao longo do tempo, e desde 82, que é o ano em que nós deixámos de conseguir renovar as gerações, tivemos vários governos até agora, e na realidade a linha descendente do número de nados vivos foi sempre a crescer até hoje. E há uma dimensão que é... As responsabilidades serão partilhadas responsabilidades, em termos de políticas públicas, naturalmente que todos os que têm o exercício do governativo, portanto, têm responsabilidades naturalmente. Mas não gostava de deixar de dizer, até por contraponto àquilo que dizia a Sra. Deputada Helena Pinto, uma questão que me parece muito importante, que é esta. A Sra. Deputada faz uma associação quase causal das políticas de austeridade ao número de nascimentos e, portanto, aos valores da natalidade. E eu gostava de dizer à Sra. Deputada que nós encontramos na Europa casos em que a natalidade é baixa também e, portanto, com também um envelhecimento muito significativo. Eu estou-me a lembrar do caso da Noruega, que foi que me saltou à vista. Não vejo que haja aqui a dimensão da austeridade associada à queda da natalidade. Portanto, também há aqui uma dimensão que tem a ver... O número de crianças que nasceram em Portugal o ano passado e este ano caiu claro, significativamente para valores no primeiro que não existiam desde 1900. Temos consciência disso. E tendo consciência disso, eu também gostava de trazer aqui uma dimensão que é importante. Já foi aqui abordada também pelo senhor Nesse ponto de vista, repito a pergunta: que sinal é que o Governo dá quando corta abonos de famílias e reduz deduções fiscais? Olha, o Governo neste momento está a passar, não é o Governo, é o país, por um momento absolutamente excepcional. Isto parece já um clichê dizer-se isto nos debates políticos, mas a verdade é que nós ainda não cumprimos o programa, não cumprimos o ajustamento, de facto estamos próximos de o fazer, e eu acho que a discussão destas matérias deve equacionar naturalmente soluções para o pós-crise, para o pós-programa, porque é nessa altura que de facto Portugal recupera não só parte da sua soberania, mas também recupera capacidade, nomeadamente com aquilo que são os pequenos indicadores que já vão existindo deste ano e que se esperam para o próximo ano, e que podem vir já a poder contornar, alterar estas políticas. Dizer-lhe também que, contrariando um pouco o que dizia a Sra. Deputada Elsa Paes, o Governo Socialista, não só a questão do cheque bebé, que já foi aqui muito bem invocado, mas também a questão do abono família. O abono família começa a ser cortado
pelo anterior governo, que corta inclusivamente o 4º e o 5º escalão, que cortou o 13º mês no segundo e no terceiro escalão, que retirou uma majoração no primeiro e segundo escalão e, portanto, naturalmente, voltando a aludir num percurso que já era de déficit do país e, portanto, de grande despesa pública, mas que não teve em consideração em momentos em que o país não estava tão financeiramente apertado, constrangido, preocupações nesta área, e que me parece que implica de hoje para o futuro, até pelo exemplo que vamos trazendo de trás, uma certa estabilidade nas políticas que permita que cada vez que se muda de governo, e sobretudo o Partido Socialista aqui tem responsabilidades de governação e, portanto, há aqui mais do que a política de bota abaixo que tem havido. Que haja uma continuidade. Elsa Paes, é uma boa deixa. Sim. Sim, mas também a senhora deputada podia ter dito o que é que o Partido Socialista fez nesta área, ao nível das políticas de apoio à família, nomeadamente. Não fez, senhora relembro deputada, que fez, não fez. Vou-lhe dar um exemplo, a licença de parentalidade. Foi alargada. Foi redefinida, nem sequer Redefinida, existia com este nome, não é? redefinida. Era uma licença de maternidade, de paternidade. Passámos a ter uma licença de parentalidade, justamente para que se coloque a tónica de que as questões da parentalidade não são questões de mulheres, são questões de mulheres e de homens. Obviamente que as políticas de austeridade exigem alguns ajustamentos, mas não exigem quebras brutais, tal como está a acontecer, das políticas de apoio e de incentivo às famílias, até porque isto também tem a ver... não inclui nessas quebras brutais de que fala o corte de alguns escalões importantes do abono de família, que foi feito durante o governo de José Sócrates? Repare, teve que haver ajustes. Agora, também não podemos desligar as políticas de apoio às famílias das políticas económicas e de desenvolvimento de um país. Quando o desemprego baixa brutalmente, obviamente que as pessoas deixam de ter esperança e deixam de apostar num projeto que as responsabilize mais, dado que os rendimentos individuais e familiares também quebram brutalmente. Raul Almeida, o que é feito do visto familiar que está no programa de governo e que levava a que o governo medisse o impacto familiar e até na natalidade, todas as medidas tomadas no Conselho de Ministros? O visto familiar vai para além daquilo que é, como é que eu hei de dizer, todas as políticas, e o Governo tem-no feito, o facto de nem todas as políticas, pela contingência do momento, poderem não ser as mais amigas da família, não quer dizer que não sejam avaliadas em termos do efeito que têm sobre a família. São duas coisas diferentes. E aí continua a ser feita essa avaliação, sempre e em permanência, como é a obrigação deste Governo e de qualquer Governo. Agora, a questão das medidas que vão sendo feitas e que têm o visto familiar, portanto, não vão ao ritmo que nós desejaríamos, e inicialmente projetado, não vale a pena dizer que vão porque não vão. Agora, é um caminho para ser feito e eu entendo que é daqueles caminhos que deve ser objeto de um acordo, de um pacto de regime, que deve ser contínuo, que não se deve extinguir com este Governo nem na próxima legislatura, deve continuar, deve ser um acompanhamento. Agora, eu volto a dizer e a frisar que isto não é suficiente. É óbvio, eu em relação à austeridade tenho alguma reticência, mas é óbvio que a elevada percentagem de desemprego tem um efeito nefasto e direto sobre a natalidade. Não vamos iludir as coisas. Portanto, enquanto não houver crescimento económico e criação de emprego, também não haverá políticas eficazes de incentivo à natalidade. É preciso que dentro do crescimento económico a economia se flexibilize de encontro à família. E é preciso que o Governo, o Estado, vá dando sinais de apoio e de encorajamento, mas é preciso, e eu volto a dizê-lo, eu sou muito personalista nessas coisas, é preciso que as famílias portuguesas e as famílias europeias, mas neste particular as famílias portuguesas, percebam a mais-valia e que volte a haver uma valorização social da família que tem vindo a ser constantemente desvalorizada. E neste ponto, o facto do número de filhos desejado ser 2... Desvalorizada por quem? Pelas atuais políticas? Não, por toda a sociedade, Sra. Deputada. Portanto, do seu ponto de vista, é uma questão de mentalidade, não é uma questão de falta de condições financeiras, económicas? Essencialmente é uma questão cultural em que, neste particular momento, as questões financeiras e económicas não ajudam as pessoas e não as estimulam. Não é verdade. Agora,
Vão-me desculpar, há aqui sinais contraditórios. Por um lado, a Sra. Deputada Helena Pinto diz que a austeridade foi terrível para a natalidade. Passados segundos, diz-nos, as famílias pobres são aquelas que têm mais filhos. Sempre eu gostava de saber... Sempre foi. Eu já lhe explico. Eu sei que o Sr. Deputado sabe explicar já, eu posso explicar já. Pobres e ricas. Eu posso explicar. Não. Aliás, isso é objetivo, é das estatísticas, mas eu posso explicar. Mas é verdade, isso faz, isso ajuda também a provar. E não vamos dizer que essas famílias são irresponsáveis do ponto de vista do planeamento familiar ou que não têm noção da família que queriam. Agora, tem a ver com, essencialmente, um fenómeno cultural que abrange muito a classe média, que pôs estándares materiais altíssimos. Helena Pinto, não é uma questão de condições económicas e financeiras? Permita-me só que eu acho que fazer este debate também sem fazer um determinado enquadramento é difícil. E um dos enquadramentos que, do meu ponto de vista, claro, é necessário, é perceber a evolução da sociedade nos últimos anos. Claro. Isso é fundamental. Fundamental, ainda bem. É perceber a evolução da ciência e, concretamente, da medicina. É preciso perceber que as mulheres conquistaram o controle da sua própria fecundidade e que isso foi uma coisa com impacto. E é preciso, ainda bem que assim foi, porque a gente não quer recuar, penso eu, não queremos recuar, então é bom. É preciso perceber que um princípio que se aplica aos mais pobres e que era daquele tempo do antigamente que o Sr. Deputado Raul de Almeida falou, que era o tudo se queria, todos ouvimos isso, também já passou. Porque assim, vem mais um, deixa lá vir, tudo se queria. Porque, de facto, os parâmetros e as exigências subiram. E ainda bem, porque nós agora não é tudo se queria, não é? Porque queria-se com um biberon que era meio leite, meio água, que se misturava, não é? E agora não. Hoje em dia, quando uma pessoa tem um filho, o que é que pensa? Pensa só no dia da manhã? Não. Pensa que quer dar-lhe estudos, quer-lhe dar a universidade, quer-lhe dar aquilo a que ele tem direito, os parâmetros, e isso tudo mudou. E eu digo-lhe, Sr. Deputado, ainda bem que mudou, ainda bem que o povo português é mais exigente naquilo que quer dar aos seus filhos. E isso faz as pessoas pensar. Não é preciso ir mais longe. E em tempo de crise, racional é positivo. Então, se é positivo, percebe-se os efeitos das coisas que aqui estão. E vamos pegar só nas condições que a Sra. Deputada elencou como necessárias ao planeamento para ter filhos, é isso mesmo. Que é o que os estudos indicam, quer dizer, há estudos, nós lemos os estudos. Ainda bem, mas é pena que não apliquem os estudos à realidade concreta e não tirem conclusões desses estudos perante a realidade que está à vista de todos. Emprego, não foi o que disse? Habitação, equipamentos sociais, são as condições mínimas e necessárias que as pessoas... Agora, por isso, claro que não é só um problema da crise. Sra. Deputada, faço-lhe uma pergunta. Isso leva-me à minha próxima... A casa própria é uma condição essencial para ter filhos? O aluguer... Não é o aluguer. Sr. Deputado, mas nós estamos sabemos que ainda há pouco tempo, e não estamos a falar de agora, nem é uma crítica ao Governo Socialista, estou a falar de um movimento social. Pode-se criticar tudo. Mas estamos a falar de quê? Então vamos lá arrendar uma casa aqui em Lisboa para um casal jovem. Vamos lá consultar aqui os jornais. Não existe, e acha que é possível? Estamos aqui em Lisboa. Eu falo de outros sítios, como sabe. Eu até conheço melhor a realidade, que não é de Lisboa. Exatamente, também é. Vamos ao concreto. Mas deixe-me só dizer uma coisa. Está disponível para alterar a questão da renda apoiada para se incluir o agregado familiar, porque também há um pouco por todo o país, até no seu distrito em Aveiro. Está disponível para isso. Mas, Sra. Deputada, isso não é um parâmetro só, isso é um conjunto de parâmetros, mas não pode ser visto à lupa um parâmetro só. Que pena, Sra. Deputada. Por isso é que as famílias numerosas. Mas foi assim que viram as famílias numerosas, não é? Deixa-me dizer porquê. Quando nós tentamos dar tudo a toda a gente, que é a política do Bloco de Esquerda, temos que dar, deixamos de dar ao que eles mais precisam, deixamos de dar ao nós não temos que dar. Pagamos impostos em consonância. Eu elenquei-os, acho que temos de ter seriedade para analisar. Também disse que nós temos de pensar da crise para a frente o que é que queremos fazer. Ainda não saímos da crise, ponto 1. Não falo já no pós-crise, porque ainda não saímos. Neste momento, e quando estamos a aplicar um programa, a Sra. Deputada sabe, e os senhores, desculpem, mas é preciso
É preciso pensarem bem no que estão a fazer, porque o povo português está a sofrer e muito com a crise. E os senhores só dizem, vamos elencar o que se fará no pós-crise. Não, o governo é de hoje. O governo está a governar, a maioria está no Parlamento. E desse ponto de vista, não tem responsabilidade de projetar para o futuro. Os senhores inventaram essa do pós-crise, que ninguém sabe quando é, nem quando virá. Uma das grandes questões da queda da natalidade é a ausência precisamente da dimensão projetiva e da continuidade. Isso leva-me à minha próxima pergunta, Sra. Deputada. No momento que o país atravessa, quais poderiam ser as medidas, do seu ponto de vista, que estariam ao alcance de um governo tomar? Para já é preciso inverter as políticas económicas no sentido da criação de emprego e do desenvolvimento económico para que as pessoas possam ter alguma segurança. Mas o que é que o governo faz? Aumenta o horário de trabalho, que é uma medida que vem em contraciclo com todas as políticas de apoio à família. Todas. E depois era possível mudar o abono de coisas pequeninas, o abono de família, a fórmula de cálculo dos apoios sociais, tudo isso, incluir os agregados familiares, deixarmos de falar coisas e que nem sequer, senhores deputados, tinham assim um impacto orçamental tão grande. Nilza de Sena, para responder. Do meu ponto de vista, nós temos de criar um conjunto de condições e uma das questões que tem a ver com as prestações sociais, de que falava a Sra. Deputada Helena Pinto, a primeira questão de garantia das prestações sociais é a sustentabilidade das finanças públicas. E sem a sustentabilidade das finanças públicas, muito dificilmente nós conseguiremos garantir um conjunto de prestações sociais. Portanto, não deixa de ser paradoxal ouvir o Bloco de Esquerda dizer que quer, por um lado, as prestações todas, mas por outro lado não quer a austeridade. Portanto, é contraditório em si, porque naturalmente sem o Estado com finanças sólidas, naturalmente que tem que haver sempre, e aqui já foi tratado, tem que haver sempre, do ponto de vista do planeamento das políticas, devem ser sempre tidas em conta as questões de natureza familiar. E o Governo, mesmo que seja aquém do desejado, tem-no feito para variedíssimos setores da vida social. Naturalmente, medidas de fundo, e penso que uma política integrada de família era um passo importante, porque nós vamos tendo ao longo do tempo uma série de políticas e de medidas que algumas delas têm vindo a ser avulsas, não são uma política integrada que possa combater com eficácia e com eficiência aquilo que é um problema estrutural. E temos exemplos que podemos ir buscar lá fora e adaptar à nossa realidade. A França tem políticas de natalidade que são conhecidas, a Suécia também tem, talvez considerado o país mais amigo da parentalidade, tem medidas muito concretas que nós também... Quando houver condições, qual é que deve ser a prioridade? Eu penso que a prioridade é criar uma política integrada de família que possa considerar vários parâmetros em simultâneo, nomeadamente insistindo que a questão dos equipamentos é importante, disse no início, volto a dizer agora, sobretudo não na construção de mais equipamentos, porque esses já temos em número suficiente, mas numa redistribuição das pessoas por esses equipamentos. Eu posso lhe dar um exemplo, por exemplo, aqui a Amadora tem, por exemplo, valores de natalidade mais elevados que o Concelho de Lisboa, tem menos equipamentos do que tem a cidade de Lisboa. Tem que haver uma distribuição mais significativa, maior coerência e ajustamento nessa matéria. Há naturalmente, e nós temos indicadores que o número do desemprego tem vindo a descer consolidadamente, o que também significa maior criação de postos de trabalho e pode vir no sentido também de ajudar aquilo que é a saída da crise e a decisão dos pais. Elsa Paes, a mesma questão. Eu acho que falhou tudo. O Governo disponibilizou-se ao longo Mas também não tem alternativa, senhora Deputada, agora deixa-me falar. Acho que falhou tudo. O Governo propôs-se, de facto, fazer um equilíbrio das contas públicas e, por isso, pediu-nos esta austeridade que todos conhecemos e que está a destruir as pessoas e, sobretudo, a classe média, porque o Governo até dá alguns incentivos às famílias numerosas, com os quais nós até concordamos, mas achamos, e indo ao encontro daquilo que a senhora deputada Nilza de Sena acabou de dizer, que esta política fragmentária não integra tudo o que uma verdadeira política de apoio às famílias deveria exigir e nesse quadro não se percebe porque são as famílias numerosas, porque não as famílias monoparentais e todas as outras. Portanto,
é de facto esta visão fragmentada que está em cima da mesa e que não nos permite uma aposta global para sairmos da crise com uma política de desenvolvimento. E temos exemplos, não é preciso irmos muito longe. A Irlanda, modelo que agora se vai destacar, descolar do nosso, mas que era o modelo que nós seguíamos. Neste quadro de grande dificuldade, as políticas da igualdade não baixaram, mantiveram os índices nos rankings mundiais. Os países nórdicos, como é que eles incentivaram a natalidade com promoção de políticas da igualdade, onde se integram as políticas de apoio à família, porque as políticas de apoio à família, em nosso entender, não podem ser desintegradas de uma política geral de promoção da igualdade de género e de promoção de um equilíbrio, de uma justiça social, onde todas as pessoas, independentemente do sexo, devem ter direito, até porque isso as constitui como melhores como pessoas, à promoção e ao cuidado à família e também a uma carreira profissional. Portanto, o que perguntava-me a Luísa, qual é a solução? Eu digo-lhe 3 coisas: emprego, emprego e emprego. A solução está, de facto, na capacidade... Não, porque os senhores estão a destruir o emprego com as políticas de austeridade e não equilibraram as contas públicas. E não equilibraram as contas públicas. Portanto, ou seja, queriam atingir uma meta, não a atingiram, e para atingir a meta promoveram um conjunto de políticas que destruíram tudo o que existia, que obviamente não vivíamos num país das maravilhas. Helena Pinto, há que esperar pela resolução da crise, dizem os partidos da maioria. Não há que esperar. Há um conjunto de medidas que poderiam ser implementadas desde já, assim houvesse vontade política por parte da maioria. Porque, como eu disse, até há alguns aspectos que podem ser um sinal, são significativos para um grande número de pessoas e nem sequer têm um impacto orçamental assim tão grande. Talvez o maior de todos e mais flagrante seja a questão do salário mínimo nacional. Porquê que não se aumenta o salário mínimo nacional? Porquê? Esta pergunta o Governo e a maioria não conseguem responder. Não resolve tudo, com certeza. Mas agora, parafraseando a maioria, nada se faz de um dia para o outro, não é? Nada se faz de um dia para o outro. Agora, numa situação difícil, complicada, o Governo poderia escolher 2, 3... A questão do abono de família, a questão do apoio às crianças, a questão de alterar a fórmula da condição de recursos, do salário mínimo, poderiam ser e seriam sinais, porque por vezes dizem, isso é mais euro ou menos euro, não é? Mas é assim, é que nós neste momento temos muitas famílias em Portugal em que mais euro e menos euro às vezes faz a diferença entre ter uma refeição e não ter. E não se vê medidas nesse sentido. E eu, para terminar, queria dizer uma coisa sobre o visto familiar, porque falou-se aqui, mas não foi o visto familiar, não foi visto, não é? Desde que o Governo existe, nunca se vê. O deputado Raul Almeida diz que sim, que é considerado. Não conheço. Não, eu dou exemplos, posso dar mais um, porque o Bloco não mostrou nada à flexibilização das creches, que ajuda a que as famílias tenham mais condições de ter os seus filhos. Visto familiar era para todas as medidas do Conselho de Ministros. Calma-se aqui, mas é assim, o visto familiar veio substituir uma medida do Governo do Partido Socialista, porque o que é para dizer? É para dizer que era a avaliação do impacto de género, que era uma coisa completamente... Não tem nada a ver. Com certeza, mas estás a perceber o que eu estou a dizer. No caso era para avaliar o impacto na vida familiar e na natalidade. Também nunca foi feita, diga-se de passagem. Começou a ser feita, não se podia fazer tudo num dia. Há exemplos concretos, nomeadamente em resoluções. Peço desculpa, deixem-me acabar de falar. Por favor. Agora, o visto familiar, eu fui ler o programa do Governo. Eu também. Diz o programa do Governo sobre o visto familiar, que cada medida legislativa deve trazer consigo um documento que deveria ser enviado à Assembleia da República para avaliar o impacto. Exatamente. Na vida familiar e na natalidade. É que se recebeu, eu gostava de ler. Almeida. É que não recebemos nenhum. É a página 89 do programa do Governo. Sim. Já lhe disse o que tinha para dizer sobre isso familiar e há um processo em contínuo e acho que não deve ser abandonado e que deve ser projetado também no futuro. Agora, dizer-lhe, repara, há muitas medidas, eu tinha dado aquelas medidas, hoje mais uma, Sr. Deputado, a flexibilização que nas creches permitiram que muitos pais pudessem ter os seus filhos onde antes não tinham vaga, com horários de funcionamento alargados e mais flexíveis, que está aprovado no estudo diz, interpretação do visto familiar, não é o documento do Governo. E o estudo diz,
Aquilo, Sr. Deputado, estamos a falar de medidas que podem ajudar as famílias a equacionarem a possibilidade de ter mais filhos mais facilmente. Eu estou a falar dessas medidas. Tá bem, mas agora, a questão muito clara é esta. Devem ser tomadas medidas públicas de apoio e que criem uma rede em que a família, como centro da sociedade, se sinta segura se decidir ter mais filhos. Agora, tem que haver... É isso que não acontece. Não, que acontece dentro do possível. Nós herdámos, e eu detesto esta coisa de ter que ir buscar o passado e ter que ir buscar os responsáveis, parece que estamos sempre a matutar nisto. Agora, este governo, a Troika, que, se Deus quiser, vai embora no próximo verão, para não voltar, esperemos nós, foi trazida pelo Partido Socialista. Por amor de Deus. Perguntou-se aqui porquê... Não, por amor de Deus, não. Quem tem essa leitura da crise não encontra soluções adequadas para resolver. O salário mínimo, que eu estou de acordo, que pode trazer a tal rede, o tal apoio, até mais psicológico do que real, porque infelizmente mas que é uma questão que o Primeiro-Ministro adiou precisamente para depois da saída da Troika. Está previsto no memorando que o Partido Socialista assinou e que a Troika não permite que se aumente. Eu defendo que mal a Troika vai embora, isto deve ir para a concertação social e felizmente em concertação social há encontro entre empregadores e trabalhadores para ajustarem os salários. Agora, esta cor já existe e é bom que se mantenha e esta posição do CDS é claríssima. Não há dúvidas nenhumas quanto a isso. Há dúvidas sobre um Partido Socialista que num dia assina um memorando, nos anos anteriores empurra o país para esse dia da assinatura do memorando e no dia seguinte tem um ataque de amnésia que diz afinal nada disto, vamos subir o salário mínimo que nós dissemos ontem. Vamos descongelar as pensões mínimas que tínhamos congelado e vamos aumentá-las muitíssimo mais. Ainda não percebeu nada do que foi a crise. Eu percebi tudo. E o vosso problema é que os portugueses também perceberam tudo. Esse é que é um grande problema. É por isso que querem que o governo se vá embora. E é o problema da memória, diz a senhora deputada. É um problema de memória, um problema de realidade. Os portugueses estão na rua e estamos a dar mensagens todos os dias assim, nossa Senhores, muito obrigada a todos, mas vamos ainda escutar a opinião do Partido Ecologista Os Verdes e do PCP. O PCP entende que o problema da baixa taxa de natalidade é inseparável destas políticas económicas e sociais que têm estado a ser aplicadas por sucessivos governos, e em especial com a aplicação do Pacto da Troika de empobrecimento generalizado das famílias, de corte na educação e na saúde, de quebra dos rendimentos e com o impacto que isto tem naturalmente na decisão de cada família de ter filhos. Não é apenas uma decisão individual, eu creio que muitos jovens casais, se pudessem, optariam por ter filhos, mas num contexto de agravamento do desemprego, da precariedade, dos baixos salários, dos custos exorbitantes com a educação e com os apoios à infância, é hoje uma decisão que muitos casais são obrigados a adiar. E por isso o problema da natalidade é inseparável da necessidade de derrota destas políticas económicas e sociais de empobrecimento generalizado do povo português e de uma necessidade de valorização daquilo que são os direitos de maternidade e paternidade, do reforço do abono de família, de uma estrutura pública de apoio à infância que não existe neste momento. As políticas que têm sido desenvolvidas pelo Governo têm uma forte incidência na baixa taxa de natalidade. Porque, repare, as pessoas quando pensam em ter filhos, pensam obviamente não no imediato, mas pensam no médio e no longo prazo e nas condições que podem proporcionar a essas crianças, futuros jovens e adultos. E portanto, quando as pessoas sentem que têm os seus ordenados completamente estrangulados, a sua vida completamente atada pela perda do poder de compra e pelos cortes imensos que o Governo tem feito e pelo aumento brutal de impostos, sentem-se, portanto, completamente estranguladas e sem condições de proporcionar essas condições a uma, duas ou três crianças. E portanto, aquilo que nós sabemos é que há muitas famílias que gostariam de ter mais filhos ou de ter o primeiro filho e que não fazem essa opção porque não têm condições de criar essas crianças, condições financeiras. Chegamos ao fim, obrigada pela sua atenção, boa tarde, bom fim de semana.